chamado Assad, na Síria, e disse: se você fizer isso, o ISIS vai dominar todo o país. E eles vão ter todo o país junto com o Iraque e outras áreas que eles já dominam. E ele falou: vocês não estão levantando um dedo para parar o ISIS nessa região. Mas ele disse: eu vou me certificar que o Assad continua no poder, se é que esse é o nome dele, porque o ISIS não vai conquistar a Síria. E aqui está a América. Olha, e se fosse, eu sei lá, alguns anos atrás, e por aí vai, quando começou lá no Egito, eu falei para Francis, eu falei: esse negócio não vai virar o que eles acham. Eles pensam que vai ser a primavera árabe e tudo vai ser lindo, maravilhoso, etc, etc. E quando eles tiram esses homens que são os líderes, podem ser ditadores, mas eles tiram ele dali, quem é que vai tomar o lugar deles? E eu vou te falar quem toma o lugar deles. O Islã vai se espalhar e os radicais tomam conta. Foi isso que aconteceu no Egito. Mas o exército entrou e tomou conta. E isso dá um espaço para que a ajuda e a esperança apareçam ali. Mas você olha para a Líbia, que fez a mesma coisa lá, e o país está em caos. Mas quando o anticristo aparecer, ele vai tomar conta desse país, especialmente no Oriente Médio. Tem que fazer uma pergunta: será que a América vai estar envolvida em tudo isso que acontece e o que chamamos de período da grande tribulação, a vinda do anticristo? A América vai estar envolvida nisso? Sabe, isto é uma pergunta de 10 milhões de dólares. Sabe, eu já ouvi esta mesma pergunta feita por professoras e ensinadores de profecias. Alguns professores de profecia são muito dogmáticos. Eles sentem e veem os Estados Unidos em várias escrituras. Eu não sei. Eles veem a América contra o anticristo ou a favor do anticristo? Sabe, pelo que eu tenho visto, não existe uma evidência nas escrituras de nenhuma oposição que virá contra o anticristo do Ocidente. Fala de oposição Isso aí. para o anticristo que vem do norte e vem do leste. E é claro que oposição de Israel a si mesmo, muito pouco, é claro. Mas não... E até do sul, do Egito, mas não do Ocidente. Pois Então, é. talvez existe uma evidência aí que não há nenhuma oposição dos Estados Unidos da América. O Oriente Médio, na verdade, vai ser o ponto central da grande tribulação. O Oriente Médio vai. O antigo Império Romano, aquele território vai entrar em meio a isso, porque as 10 nações vão surgir dentro dessa área. Não vai ser um avivamento do Império Romano, e acredito, como alguém falou, ou o Império Romano revisado, talvez esteja mais perto da verdade. Quando você olha na Bíblia, fala sobre o Oriente e o Norte. Você está certo no que você está dizendo. E a grande tribulação vai afetar o mundo inteiro. O anticristo também vai afetar todo o mundo. Mas no que diz respeito ao julgamento de Deus sendo derramado, porque o grande dia de sua ira chegou e quem vai ser capaz de ficar de pé? Será que essa ira será derramada sobre toda a terra ou ela vai ser somente no Oriente Médio? Temos que estudar isso rapidamente. Eu acredito que vai ser derramada em todo o mundo, mas de uma forma ainda maior no Oriente Médio. Certo, existem alguns eventos, alguns julgamentos, por exemplo, terremotos, que farão parte desse julgamento. Certo. Você não tem um terremoto que cobre a terra toda, você tem um terremoto que é local, em uma área local. Então você pode ter um efeito colateral e direto no resto do mundo, ou algumas partes do mundo. Mas eu acho que os julgamentos que você disse, a maioria dos julgamentos será naquela área do mundo, Europa, Oriente Médio, Norte da África, e alguns julgamentos vão afetar todo o mundo, mas a maioria será naquela área do mundo, especificamente o reino dele. O 5º versículo nos diz como ele vai ser capaz de enganar todo mundo. Pode ler, por favor.
E foi-lhe dada uma boca que proferia grandes coisas e blasfêmias. Farão-se afirmações fortes e o nome de Jesus será ridicularizado. E deu-se-lhe autoridade para agir por 42 meses. Os últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Apesar do seu poder, o Senhor ainda controla os tempos e, de fato, todos os acontecimentos. Agora, precisamos entender isso. O Senhor ainda controla tudo. Ele permite que Satanás, permite que o anticristo e aqueles que seguem a eles façam o que querem. Fazer o que querem somente até um certo ponto. Aí depois ele vai entrar no meio disso e parar essa situação. A razão principal para que aconteça a grande tribulação, a razão principal é trazer Israel para Deus. Entenda isso, é o propósito e é chamado do tempo da angústia de Jacó. A Bíblia diz, Jeremias diz que ela será salva em meio a isso. E a segunda coisa é que, para que a ira de Deus seja derramada sobre esse planeta que esqueceu dele já faz muitos dias, o grande dia da sua ira é chegado e quem é capaz de ficar de pé? Senhoras e senhores, a grande tribulação vai ser tão ruim que Jesus disse que nunca houve nada como isso em toda a história. E nunca vai haver nada como isso de novo. Isso fica em Mateus 24, 21, se eu me lembro bem. Você ouviu o que acabei de dizer? Vai ser pior do que o Holocausto foi na Europa Oriental e Ocidental durante a Segunda Guerra Mundial. Vai ser pior do que foi quando Roma foi dominada pelos bárbaros. Olha, vai ser pior do que os piores dias da Segunda Guerra Mundial, quando cidades inteiras foram totalmente destruídas. Vai ser pior. E essa é a razão pela qual nós dizemos, e eu digo da palavra de Deus, que a igreja não vai estar aqui na época. Nós não fomos destinados a passar pela ira. Deus não nos escolheu para sofrer a ira dele. E eu sei que temos uma grande parte do corpo de Cristo que quer fazer a igreja passar pelo grande período da tribulação. Me responda o seguinte: se a igreja for passar por esse período, quando é que vai acontecer a ressurreição ou o arrebatamento, um dos dois? Não há lugar, não tem lugar na profecia bíblica para a igreja ser ressurreta fora antes do período da grande tribulação. Não tem como, você não encontra uma brecha aonde fala de nada desse tipo que vai acontecer. Novamente, o evento que está falando aqui é da segunda vinda de Cristo, que alguns creem que a ressurreição vai acontecer após a tribulação, quando Cristo retornar. Mas não vejo isso na Bíblia. Inventaram, porque não está lá nenhuma passagem que eu possa ver, sabe, que você possa distorcer para fazer se encaixar nesse tempo específico. Certo. E, então, olha só, estou me preparando para sair desse mundo. Muito bem. Versículo 6. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome. Ele usará a influência da imprensa, da rádio, da televisão e os computadores para degradar ao Deus da Bíblia. Será um regime de blasfêmia de alcance mundial, como nunca antes o mundo tenha conhecido. E do seu tabernáculo. Refere-se ao céu. E dos que habitam no céu. Embora se refira a todos os crentes no céu, intencionalmente se refere aos 144 mil judeus que foram arrebatados e já estão no céu. Os insultos serão muitos e rápidos, em efeito, ridicularizando o céu. Então, blasfêmia vai se tornar algo normal naquela época. E vocês já notaram que nessa nação americana está chegando perto, cada vez mais perto disso, blasfemando ao Senhor e blasfemando a palavra dele? Irmão Swaggart, isso não foi a primeira vez que Satanás ungiu um ser humano. Nós temos o caso de Hitler, que ele tinha uma boca muito grande e falava e as pessoas ficavam espantadas, mas não somente na Alemanha, mas em todo o mundo. Eu me lembro me encontrar na América Latina, na América do Sul, um homem que era um homem de negócios muito rico
eu conhecia os filhos dele, eles não eram salvos, mas eles falavam daquela época quando o pai deles